Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, estamos agora finalizando a segunda parte do capítulo primeiro, ainda finalizando o capítulo primeiro. Vamos lá. Lembrando que o primeiro capítulo da lição fala sobre o Evangelho de Lucas e o Espírito Santo no ministério de Cristo, né? A ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. Então a segunda parte aqui do capítulo para finalizar o capítulo primeiro da lição. Nós vemos aqui que o batismo de Jesus, nós finalizando o vídeo passado, nós aprendemos aqui que Jesus ele não precisava se batizar, ele não precisava, já que o batismo tem a ver com a morte, a ressurreição de Cristo, tem a ver com arrependimento de pecados. Então nós vemos que Cristo ele não precisava se batizar, porque ele era o Filho de Deus, nós vemos que ele não tinha pecados, mas era necessário para que cumprisse toda a justiça. Então nós vemos aqui alguns aspectos no batismo de Jesus. Lembrando que Jesus ele foi batizado por João Batista. Quando Jesus chega ali no Rio Jordão, e nós vemos aqui que João Batista ele vai batizar Jesus. João Batista diz, olha, eu não posso batizar você porque você é o Filho de Deus. Eu estou dizendo com as minhas palavras. Então João Batista, aí Jesus, não, eu preciso ser batizado. João Batista ele olhou, ele viu em Cristo ali a sua superioridade, o seu ser divino. Mas para que cumprisse toda a justiça, Jesus tinha que passar por isso, tinha que ser batizado. Então, quando Jesus foi batizado por João Batista, nós vemos três aspectos, três coisas sobrenaturais que aconteceu ali no batismo de Cristo. Primeiro, nós vemos aqui que quando Jesus foi batizado, primeiro aspecto sobrenatural, nós vemos que o céu ele se abriu. A Bíblia diz que o céu se abriu. Não sei eu dizer, não sei eu falar para vocês como é que ele se abriu. Não consigo imaginar essa cena nesse momento, mas a Bíblia diz que o céu se abriu. Então foi uma forma que todos puderam ver algo sobrenatural e incomum acontecendo. Então nós vemos que o céu se abriu, primeiro aspecto. O segundo, nós vemos que o Espírito Santo ele desceu em forma de uma pomba. Ele desceu em forma de uma pomba. E terceiro, ele desceu sobre Cristo. E o terceiro aspecto sobrenatural é que todos ouviram uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então nós vemos esses três aspectos sobrenaturais sobre o batismo de Jesus. Então o céu se abriu primeiro, o segundo, o Espírito Santo desceu sobre uma forma de uma pomba, e o terceiro, ouviu-se uma voz do céu. Então foram três aspectos sobrenaturais que todos puderam presenciar, testemunhar. Isso foi algo sobrenatural e incomum, já que João Batista estava batizando muitas pessoas para o arrependimento dos pecados, porém Jesus ele não tinha pecado, mas para que cumprisse toda a justiça, ele passou por isso, ele foi batizado, mas aconteceu algo incomum e a lição fala aqui sobre esses três aspectos sobrenaturais. Nós vemos que esses sinais do batismo de Cristo, estes sinais ele marcam o início do ministério público de Cristo. Após o batismo de Cristo, nós temos que dar início ali ao ministério público de Cristo. Ou seja, ele passa a evangelizar as nações, os povos ali da Palestina, da Galileia, de Nazaré, de Jerusalém. Passa a fazer, não que ele não tinha feito antes, falar do reino de Deus, não que ele não tinha feito milagres antes, mas aqui começa o ministério público de Cristo. E esse evento, né, esse evento, podemos assim dizer, do batismo de Jesus, ele simboliza a unção real da messianidade de Jesus. Nós podemos ver aqui, vamos ler ainda no livro de João, capítulo 1, livro de João, capítulo 1, versículo 30 e 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ler lá no livro de Isaías. Livro de Isaías,
capítulo 11, versículo 2, diz assim, olha: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós vemos aqui que esse evento simbolizava, esse batismo simbolizava a unção real da messianidade de Jesus. Desde falando lá do livro de Isaías, nós vemos que sobre Cristo fala muitas passagens, Isaías, Jeremias, Joel fala da ação do Espírito Santo. Então nós vemos aqui a unção real da messianidade de Jesus, e a partir daí Jesus Cristo ele passa a pôr em prática o seu ministério público, a sua missão, que era de pregar o reino dos céus. A principal pregação de Cristo era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós sabemos que para entrar no reino dos céus é necessário para mim e para você se arrepender dos pecados, confessar diante de Deus, pedir perdão e crer que Cristo é o Filho de Deus, o Filho enviado, aquele que morreu na cruz por nós, para a remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que após o batismo, certo? Nós vemos que Jesus ele vai para o deserto, ele vai para o deserto, lembrando que deserto é um lugar de escassez, e muitas vezes nós precisamos estar num lugar desconectado de tudo, desconectado de internet, desconectado. Muitas vezes durante o dia nós precisamos desconectar dos nossos familiares, desconectar da internet, das redes sociais, dos amigos, da televisão, e precisamos nos conectar com Deus, porque para nós estarmos conectados com Deus, para nós orarmos, para nós estarmos sensíveis à voz de Deus, nós precisamos estar desconectados às outras coisas. Então, o deserto é um lugar de escassez. Você pode assim interpretar, nós podemos interpretar. Então, Jesus ele foi para o deserto para meditar. Jesus não precisava orar, mas Jesus orou como exemplo. Então, Cristo, ele foi para o deserto, se desligou de tudo, das coisas ali, das nações, de tudo, para se conectar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Então nós vemos aqui que após o batismo ele vai para o deserto. A Bíblia diz que o diabo ele vem tentar Cristo por um período de 40 dias, certo? E a mensagem do diabo era essa: já que Cristo ele é o Filho de Deus vivo, ele não precisava provar, mas o diabo ele é astuto. Então nós vemos aqui que o diabo falava: se tu és o Filho de Deus, faz isso ou aquilo. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. Então nós vemos aqui que o diabo queria que Jesus provasse a sua filiação divina. Era tentando, o próprio diabo sabia quem Cristo era, quem Jesus era, mas ele queria que Cristo cedesse ao pecado. Por isso nós temos que pedir ajuda a Deus para nós não cedermos ao pecado. Então nós vemos aqui que, olha, se tu és o Filho de Deus, já que Jesus estava no deserto, lugar de escassez, estava orando, estava jejuando por 40 dias, nós vemos que o diabo disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Nós vemos aqui: se tu és o Filho de Deus, pula desse precipício, porque está escrito que os teus anjos te segurarás, né? Essa simbologia que ele usava ali. Se tu és o Filho do Deus vivo, se tu és... Aí depois ele é transportado para uma parte alta do pináculo, né? Olha, se me adorares, eu te darei os reinos da terra, mas tudo pertence a Deus. E nós vemos aqui que Cristo, ele usa ali o termo lá de Lucas. Vamos ler aqui Lucas 4:3. Lucas 4:3 diz o seguinte. Lucas capítulo 4 diz o seguinte. Lucas 4:3 diz o seguinte: e disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que transforme-se em pão. Aí Jesus falou, versículo 4, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós podemos usar essa expressão também lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nós vemos aqui também lá em Deuteronômio, capítulo 6.
capítulo 6, 8:3, diz o seguinte: E te humilhou e te deixou ter fome e sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem, viverá o ser humano. E lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: nós vemos que quando o diabo tenta Jesus mais uma vez, aí Jesus responde. Nós podemos uma analogia com Deuteronômio capítulo 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo se apartou ali da vida de Jesus, daquele momento. Então nós vemos que Jesus também teve fome, teve sede, ele saciou a sua fome, saciou a sua sede, não nessa ocasião com o diabo, porque ele venceu as tentações, mas depois ele saciou as suas necessidades. Ou seja, nós vemos que quando nós vencemos, eu vou dizer aqui, quando nós vencemos as nossas tentações, nós estamos capacitados para cumprir a nossa tarefa. É aquela velha história. Aí, por exemplo, a história de José. Ninguém quer passar o que José passou, mas todo mundo queria ser governador, né? Todo mundo queria ser governador, todo mundo queria estar ali no patamar que José chegou. Mas antes de José chegar lá, ele teve que passar por aflições, ele teve que vencer as tentações. Mas quando as tentações vêm e nós pedimos misericórdia, ajuda de Deus e nós vencemos, ou seja, e quanto mais provas nós vencemos, nós estaremos mais capacitados. Quando a pessoa quer colocar alguém num grande trabalho, numa grande tarefa, numa grande missão, serão requisitadas as pessoas mais capacitadas. Então, para nós estarmos capacitados, nós temos que passar ou vencer provas ou ser aprovado. Toda aquela pessoa que é capacitado, ele é uma pessoa aprovada. Nós estudamos no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, e nós só recebemos o diploma quando nós estamos o quê? Aprovado. Então toda aquela pessoa, seja homem, seja mulher, quando ele é aprovado, ele está capacitado para uma grande obra, para uma grande missão. Então as pessoas sempre será chamada aquelas pessoas. Quando o faraó ele queria alguém para, quando José ele dá o conselho para o faraó, olha, vai acontecer isso, 7 anos de fome, depois 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Agora você tem que escolher uma pessoa capacitada, inteligente. Então o faraó ele enxergou na vida de José, glória a Deus, que José era uma pessoa capacitada, que José era uma pessoa aprovada. Então ele escolhe José ali para ser governador. Então quando nós recorremos a Deus, Deus nos capacita, Deus nos aprova para fazermos grandes obras. Então vou voltar a dizer, vou repetir. Para as grandes missões serão requisitadas as pessoas aprovadas. As pessoas reprovadas nunca serão chamadas para grandes missões. Mas todo aquele que é aprovado, ele será lembrado. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que quando nós vencemos nas nossas tentações, nós estamos capacitados para cumprir grandes tarefas. Ou seja, depois de tudo isso, nós vemos que Jesus ele volta para Galiléia. Ali já começa o seu ministério público na Galiléia. Nós vemos já ali na região da Galiléia. Depois ele vai para Nazaré e o povo seguia ele, porque as palavras de Cristo eram palavras de vida. Quem que não gosta das palavras de vida? Palavras que edificam, palavras que traz ânimo, palavras que traz esperança. Então essas eram a palavra de Cristo. Então nós vemos que Jesus ele foi para Galiléia, depois vai para Nazaré, certo? Para Galiléia, depois para Nazaré. Nazaré ficava mais ou menos 24 quilômetros do mar da Galiléia. Mas vocês lembram que Nazaré era um lugar desprezado? Nazaré era um lugar desprezado. Nós podemos ver aqui, Nazaré era um lugar de desprezo. Mas o próprio anjo, ele anunciou, o anjo do Senhor, ele anunciou que Cristo, que Jesus, o nosso Salvador, ele nasceria lá. Foi lá que Jesus nasceu. Por isso ele foi lá, ele nasceu. Nós vemos que ele nasceu, foi criado lá, por isso que ele é chamado de o Nazareno. O Nazareno.
Jesus, já depois dessa época, já adulto tudinho, ele vai para a sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se encontravam para estudar as escrituras, para aprender a ler. E nós vemos que era por tradição, os estudiosos afirmam que era por tradição, que mais ou menos 7 pessoas eles eram escolhidos para ler pequenos trechos da lei. Até que Jesus entra e Jesus ele abre ali, e é dado a Jesus ali o livro de Isaías, e ele lê essa passagem ali. Vamos ler aqui em Lucas, Lucas capítulo 4. Lucas 4, 18. Aí foi dado o livro de Isaías a Jesus. Jesus disse, ele abriu o livro de Isaías nessa passagem. Essa expressão aqui é uma passagem do livro de Isaías. O Espírito do Senhor, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Versículo 19. A apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitados nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então era um cumprimento de Isaías ali, quando Jesus viria a libertar os cativos, os oprimidos e trazer a salvação para a humanidade. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, vou finalizando aqui a parte 2 do capítulo 1. Paz do Senhor, já iremos iniciar o capítulo de número 2. Paz do Senhor.